Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Felipe Ojeda, prazer para quem não conhece. Sigam, inscrevam-se, participem da campanha de doadores do canal, é muito importante para manter o canal ativo. E bom, vamos à polêmica. Essa semana rolou meio que uma discussão no Twitter. Um grupo de libertários, faço parte desse grupo, estava levantando uma hashtag escravo do Estado. E alguns, nem sempre os grandes influenciadores libertários se envolvem nessas hashtags e ninguém é obrigado a se envolver. Mas em específico o Rafael Lima do Ideias Radicais, ele se opôs. Ele se manifestou dizendo que não era uma boa ideia fazer essa comparação de estatismo e escravidão. E bom, já teve algumas respostas. Eu não gosto dele, mas o Fer respondeu e foi uma boa resposta. O Paulo Cogos respondeu também e também foi uma boa resposta. Mas eu fiz uma pergunta aqui nas postagens do YouTube e a galera pediu para eu me posicionar. Então, bora se posicionar. Roda a vinheta. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que, apesar do Rafael se opor à hashtag e ele não ser obrigado a apoiar, nunca apoiou nenhuma dessas hashtags e tudo mais, ele em nenhum momento ele disse que defendia ou o Estado ou a escravidão. Então entender isso seria muito errado. Eu acho que eu vi algumas pessoas criticando no Twitter principalmente, e não, só é desonesto até falar que ele defende estatismo, por exemplo. Não por este ponto, não neste tweet, não é? Nessa discussão. Agora vamos lá. Precisamos apresentar as definições, né, com as quais estamos trabalhando. Não adianta falar estatismo é escravidão, mas o que é escravidão? Muita gente vai falar, escravidão era um processo que ocorria com os negros no Brasil, negros índios no Brasil, que eles eram condenados a um regime de trabalho forçado para algumas pessoas que eram seus donos, né, os donos dos escravos, e eles acabavam sendo a força de trabalho daquela sociedade extremamente primitiva na qual isso era permitido. E isso realmente é lógico que escravidão é um absurdo. Rafael não defendeu que escravidão não seria um absurdo, pelo contrário, ele coloca lá que a escravidão era um sistema extremamente covarde, que as pessoas eram separadas das suas famílias, elas tinham o fruto do seu trabalho roubado, eram assassinadas e roubadas constantemente por um grupo de parasitas que eram os donos dos escravos, né? A grande questão aí é que essa definição de escravidão, ela é uma definição que somente se encaixa na história recente, principalmente do Brasil e dos Estados Unidos. Ali o sul dos Estados Unidos tem uma história de escravidão negra também. Talvez o termo correto aí seria dizer escravidão negra mesmo, seria escravidão racial, escravidão indígena. Escravidão em si não é apenas isso. A escravidão, ela existe na sociedade há milênios. É lamentável, sempre foi, mas não significava apenas essa questão quanto a outras etnias, principalmente não apenas o critério da cor da pele, mas a escravidão ela inicia muito. Você tem relatos, né, da escravidão ali na Grécia Antiga, no Antigo Egito, e eram basicamente pessoas de fora daquele contexto social, né, que não eram inseridas naquele convívio social, que eram capturadas em guerras e subjugadas, ou então na Grécia você já tem relatos de pessoas que eram do tecido social, mas que passaram a dever um montante tão exorbitante para um outro indivíduo que eles acabavam tendo que trabalhar eternamente para aquele indivíduo. Então, a escravidão ela não se limita à escravidão negra, à escravidão dos indígenas, à escravidão recente, a história recente, né, que nós temos. Se você fala que mas a população vai entender desta forma. Bom, ao final eu vou dizer sobre essa abordagem, tá? Que é uma abordagem mais marqueteira.
Mas continuando a linha de raciocínio. E o que seria o estatismo, o Estado, né? O escravo do Estado, né? A definição de escravo. Eu já dei, é aquela pessoa que está sendo espoliada contra a sua vontade e tem o fruto do seu trabalho, ou parte dele, tomado à força, né? Mediante agressão, violência ou ameaça. Mas o que é o Estado? Não é? Você tem hoje na academia a principal definição de Estado que é utilizada é a definição de Max Weber, de que Estado é o monopólio da força. Os socialistas não usam essa definição. Os socialistas geralmente usam a definição de que o Estado ele seria um tipo de mediador de conflitos, não é um cacique da sociedade, o que não é necessariamente correto, não é? Você pode ter diversos mediadores de conflito que não são coercitivos, que não utilizam-se do monopólio da força para fazer isso, como por exemplo numa questão religiosa de uma comunidade pequena, levar um conflito até o padre ou pastor ou sei lá o que, cacique. Isso não seria coercitivo. Então não, nós trabalhamos com a definição de Max Weber mesmo, de monopólio da força. Então por que o monopólio da força implicaria em um regime de escravidão? Primeiramente, o monopólio da força ele é utilizado por alguns indivíduos, né? O Estado ele é meramente uma estrutura de poder. Esses indivíduos eles são alçados a uma situação antinatural de poder sobre outros indivíduos. Eles decidem o que vai acontecer com a propriedade desses indivíduos, não é? Não apenas políticos, mas diversas formas de parasitagem, como juízes, e uma série de outros participantes aí do aparato estatal, eles estão em uma situação de vantagem sobre os outros indivíduos que não é natural, certo? O Estado criou essa situação para que eles pudessem espoliar os outros indivíduos e viver aí com salários exorbitantes, vantagens sociais exorbitantes e tudo que é de mal, tudo que é de ruim, né? É incrível porque realmente comparar Estado e escravidão, se você não apresenta as definições, pode soar estranho, né, para uma pessoa de fora da bolha. Mas a intenção de uma hashtag é simplesmente atrair pessoas para a bolha. Então não era apenas as pessoas postando uma hashtag, eram pessoas apresentando uma ideia, né? Geralmente a hashtag vem acompanhada de um meme, de um artigo, de um post. Então qualquer pessoa que visse aquela hashtag e ela chegou nos Trending Topics, chegou em 5º lugar nos Trending Topics nacionais, com mais de 13 mil pessoas compartilhando, qualquer pessoa que visse aquilo e clicasse na hashtag, porque por algum motivo despertou uma curiosidade, seria apresentada aos termos e tudo mais. E é por isso que eu acho que criticar uma hashtag é algo bem complicado, porque a ideia da hashtag não é ser um fim em si mesmo, é apresentar uma ideia. Então essas pessoas, nem que fossem discordar, eu não acho que o Estado é escravidão, ficariam na hashtag e opa, esse meme aqui, não, pera, faz sentido. Esse artigo aqui, deixa eu ler, faz sentido. Eu acredito que é assim que muitas das pessoas chegaram ao libertarianismo. Bem, quando um grande influencer ele atua contra essa... Nossa, minha camisa tá bem amassada, hein? Contra esse tipo de iniciativa, obviamente que a iniciativa ela acaba sendo sabotada. De 13 mil pessoas compartilhando, com o Rafael Lima simplesmente não falando nada, provavelmente chegaríamos a 15, 17 mil pessoas compartilhando, né? Porque ele espalha uma ideia. E essa ideia foi de que a ideia da hashtag não era uma boa ideia. O texto da hashtag não seria algo marqueteiro, algo que apresentasse as pessoas a princípios libertários, a ideias libertárias. E... bom, Cogos responderam ótimas respostas, discordo de um ponto ou outro, mas, assim, é inegável de que o monopólio da força, né, as pessoas que o Estado alça essa situação de poder, elas escravizam outras pessoas,
né? Na democracia, a minoria ela tem a sua voz sufocada por uma outra minoria, que é um grupo que se pretende ser ou se divulga como o representante da maioria. E isso também é escravidão, certo? Você não tem voz, você não tem lugar, você não tem propriedade. O seu corpo é propriedade do Estado, o seu trabalho é propriedade do Estado, o seu imóvel são todas propriedades do Estado, né? Dentro desse raciocínio estatal, tudo é do Estado. Você é mero possuidor das coisas enquanto você pode, porque quando você não puder, o Estado vai tomar. E nesse sentido, a ideia da hashtag pra mim é muito clara. E as pessoas que criticam, infelizmente, talvez elas não tenham pensado, né, em como isso poderia atingir as outras pessoas, mas eu fui trazido ao libertarianismo através de raids e coisas desse tipo, e muitas pessoas também. Muitas pessoas que eu conheço também tiveram acesso a essas ideias a partir de incursões de grupos libertários em outros grupos, de filosofia, de direita, de liberais, e com essa argumentação, essas pessoas tiveram acesso a artigos, memes, vídeos, e tentando refutar, porque a primeira coisa que acontece quando você tem impacto, você tem uma ideia de impacto chegando até você, você vai tentar refutar. E tentando refutar, você acaba estudando aquilo. E aí você chega numa situação que ou você refuta ou você concorda. E muitas das pessoas, principalmente as pessoas que são honestas, acabam concordando. Ou apresentando contrapontos inteligentes e interessantes para o debate. Eu não acho que nenhum libertário fala, eu defendo o libertarianismo, independente dele estar errado. Defendemos porque acreditamos que é certo. Se você apresentar bons argumentos apontando erros, será ouvido. Agora vamos à parte crítica do vídeo, né? A parte... O Rafael Lima, ele é um seguidor assíduo do Jeffrey Tucker. Tá? O Jeffrey Tucker, para quem não conhece, ele é um libertário americano que se tornou um grande influencer a partir de um golpe que rolou na Cato Institute, no qual Rothbard, que era um dos fundadores junto com os irmãos Koch, tomou um golpe dos irmãos Koch, que são monopolistas do petróleo. E com isso, Rothbard, Hoppe, uma série de outros autores foram expulsos do Instituto Cato. E isso abriu um belo espaço para o Jeffrey Tucker expor suas ideias. Talvez o principal e mais conhecido artigo dele seja aquele em que ele fala sobre o brutalismo. O Rafael Lima mesmo, eu me lembro, acho que em 2016 ele compartilhou esse artigo. E é um artigo porque é um artigo que ele fala de brutalismo, que na verdade foi a primeira vez que isso chegou a público, né? O brutalismo não era um conceito muito divulgado. Ele diz que os brutalistas são pessoas que expõem as ideias sem floreios, né? É o formato do discurso. E o que ele propõe é uma ideia humanitarista ou humanista, que seria moldar o discurso libertário a uma narrativa mais marqueteira. Então, não adianta o libertário falar que o Black Lives Matter, ou o movimento gay, ou as feministas estão errados por serem coletivistas, sendo que sim, eles têm pautas legítimas. Então o libertário deveria falar o quê? Olha, feministas, vocês estão certas, vocês são libertárias, venham para a nossa ideia. E a partir do momento que elas tivessem contato com as ideias libertárias, se sentissem habituadas com o libertarianismo, aí você apresenta e fala, ó, tudo que você defende é a defesa de um indivíduo, né? Não importa a cor dele, não importa se é homem ou mulher, não importa o histórico da raça, como no caso da escravidão. Não, defendemos direitos aos indivíduos. A ideia dele é essa, é totalmente marketing. Ela não chega a ser um argumento só quanto à ética ou até mesmo quanto à moral. É basicamente um argumento de como que você vai expor suas ideias, o formato do seu discurso. E a crítica do Hyde foi exatamente essa. Ele, Rafael Lima, acredita que expor as ideias dessa forma afasta as pessoas, porque se apresenta de uma forma que lembra muito a esquerda, chamando tudo de fascismo. O problema nisso é que nós não podemos ficar
abrindo mão dos nossos princípios para ter um discurso florido. Não é? Toda vez que um libertário concorda com Black Lives Matter, ele não está concordando com aquela teoria individualista que inclusive nós defendemos. Ele está concordando com um movimento. Né? E isso é muito problemático porque o movimento tem as suas características e ele é inerentemente coletivista. E é isso que acontece nesse caso. Eu concordo que as definições não serem apresentadas pode ser um erro. Eu concordo que pode haver má interpretação. Mas tudo bem. Um grupo de pessoas resolveu levantar uma hashtag. Pra que você vai atrapalhar? Não é? Pra que você vai se opor? O mais preocupante ainda, ele tinha um vídeo no qual ele falava Estado é igual a escravidão. E no meio desse debate ele apagou o vídeo. Ele falou, não, obrigado por me lembrar. E apagou. Eu não vejo nenhum problema em libertários resolverem empreender na área de marketing, estudar marketing. Talvez falte mesmo marketing aos libertários. Mas não podemos esquecer que o mesmo Jeffrey Tucker se recusou a palestrar junto com roupa e saiu que nem uma gazela, gritando que roupa seria nazista em um hotel nos anos 90. O mesmo Jeffrey Tucker, não é? Ele também apresenta uma ideia que é totalmente uma deturpação da ideia libertária, de que o PNA, ou a ética argumentativa roupiana, não seria um parâmetro ideal para apresentar o movimento para outras pessoas, então nós deveríamos defender o princípio da não opressão, o PNO. Isso é muito perigoso, tá? Porque o PNO, ele condena racismo, ele condena agressões machistas, ele condena agressões homofóbicas, mas tudo isso já é condenável na ética argumentativa e no PNA, não é? O problema é que o PNO ele não possui uma base filosófica profunda como, por exemplo, a ética argumentativa roupiana. Então você suaviza o discurso, você muda o princípio, né, no qual se pautam essas ideias para atrair pessoas, mas depois que você atrai, essas pessoas estão defendendo essas ideias ou estão defendendo o que você apresentou a elas como essas ideias? Não é? Não devemos esquecer que nós não somos pessoas querendo deturpar a ordem natural da sociedade. Nós somos pessoas apontando deturpações na ordem natural da sociedade feita pelos socialistas e liberais e pelo Estado. Quando nós atuamos de forma a colocar um véu sobre os olhos das pessoas para que elas enxerguem só as coisas boas no movimento libertário, nós estamos sabotando aquele indivíduo. Nós estamos sendo pouco honestos com aquele indivíduo. Uma hora ele vai ter acesso àquelas informações que nós estamos filtrando, porque por uma questão de marketing elas não são importantes naquele momento. E quando ele tiver acesso às informações? Não é? A nossa função é rasgar o véu da narrativa estatal. E esse véu só vai ser rasgado com a verdade, às vezes nua e crua. Qual é o problema em tentar convencer uma pessoa, um ativista do Black Lives Matter, em ser libertário? Nenhum. Mas você não vai chegar falando que o Black Lives Matter é libertário, que as feministas são libertárias. Não. Você vai falar, olha cara, você defende aí que vocês possam ser respeitados dentro da sociedade, que vocês não sejam agredidos, que vocês não sejam acusados de crimes que não cometeram, que a polícia não seja tão violenta contra vocês. E isso são pautas totalmente legítimas. Veja, porque você é um indivíduo, não porque você é negro. Tanto faz a cor da sua pele. Essas pautas são legítimas porque você é um indivíduo, porque você é racional, porque você deve ser respeitado, porque o Estado é uma deturpação na ordem natural das coisas. Então sim, o Estado é escravidão, porque o Estado ele se baseia numa petição de princípio para afirmar uma situação na qual há um grupo de indivíduos explorando outro grupo de indivíduos. Ah, mas a escravidão na época dos negros ou na época da Guerra Civil Americana era muito pior. Isso aí já é outra análise.
né? A diferença não é se é escravidão ou não. A diferença é o grau de escravidão. Você pode, com base nesses dados, dizer, olha, hoje a escravidão é menos pior. Ou você pode dizer que hoje a escravidão, apesar de velada, apesar de haver todo um discurso de liberdade que o Estado se aproveita, na sua análise ela é pior, porque hoje o Estado monitora onde você gasta uma moeda de 10 centavos. Porque hoje o Estado monitora pelo seu CPF tudo, pelo seu celular, aonde você vai. Então isso não entra no cerne da questão. Se é menos pior ou pior do que era a escravidão na época dos regimes escravagistas. Não é? Hoje o Estado mata pessoas, hoje o Estado separa famílias, hoje o Estado sequestra pessoas, hoje o Estado ele se alimenta do fruto do trabalho de outras pessoas. É escravidão, sim. Não dá para dizer que não. Pelo contrário, não tem como ser libertário e não entender que o Estado é escravidão. Não entender que nós somos, sim, hashtag escravo do Estado. E qual é o meio de combater isso? Fazendo outras pessoas de escravo? Nomeando novos capatazes para chicotear pessoas? Para talvez influenciar na Casa Grande? Eu ia falar Casa Branca, olha só. Ou práticas contra-econômicas? Agorismo, né? Desobediência civil. Os escravos tinham lá a capoeira, eles fugiam para os grupos. Os escravos no sul tinham uma rota, né? Eles tinham uma música que era muito cantada nas senzalas do sul dos Estados Unidos, que ensinava essa rota. A música era praticamente um mapa de como fugir dos senhores dos escravos, que era vai pela água, não sei o que, na segunda árvore à direita, um negócio assim. Era praticamente um mapa. E isso são práticas contra-econômicas e de desobediência civil. Isso é agorismo. Veja, o Estado permitia a escravidão negra. E o Estado permite hoje a espoliação de uma parcela enorme da população. O Estado permite hoje que por ordem de um general, um filho de uma família seja separado da família e enviado para a guerra para morrer. O Estado permite hoje que um grupo de indivíduos que se autodenomina Estado viva do trabalho de outras pessoas que não querem. Bom, talvez o vídeo tenha ficado confuso, eu tô com sono, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.